Dinheiro fácil é o que mais custa caro para quem tem pouco. E você? Tá pagando quanto pela promessa de enriquecer fácil? Inspira Respira! E não e não pira! pira. Sejam bem-vindas, amouras! Como vocês estão do lado daí? Como é que foi essa semana para vocês? Estamos aqui começando mais um episódio. E antes de qualquer coisa, eu vou solicitar o que eu sempre solicito para a Kel. Por gentileza, Kel, faça as honras. Amouras queridas dos nossos corações, curtam, compartilhem no Spotify, no YouTube, sigam a gente lá no Instagram, no TikTok, estamos em várias redes sociais e a companhia de vocês é maravilhosa, assim como comentários, sugestões e histórias de pira que vocês podem enviar pra gente. É verdade. E o assunto de hoje é polêmico. Eu diria que, assim, a gente está se metendo num lugar de polêmica, para dizer o mínimo, em todos os episódios que a gente vai gravar nessa leva. Eu queria avisar que hoje não vai ter barulho de obra por aqui, pois é feriado. Então, olha, é feriado. A gente tá gravando no feriado. Cumpra aí tudo que quer o pedido de curtir, de comentar e de compartilhar para honrar a gente gravando no feriado, ok? Não teremos barulho de obra, mas um carro pode passar buzinando, o panda pode latir, um avião passa em cima da casa de Kel. Então tá tudo certo, vocês sabem, a gente grava em casa. E vamos nos enfiar num buraco de polêmica. Eu amo! Temas Cara, bem assim fortes e ótimos como que é? a gente precisa falar sobre. A gente precisa conversar sobre. Como vocês já viram aí no título do episódio, do Tigrinho ao coach bilionário, quem realmente lucra com isso. E eu acho que é um tema que a gente, como o Kel falou, precisamos conversar. Mas por quê? Por que a gente teve essa crescente no Brasil? Eu acho que antes da gente começar, que é uma coisa que eu me lembrei quando eu vi esse título, foi. Eu assisto muito o canal fechado, né? Então, IXAN, coisas desse gênero. E me pegou recentemente, chegou aqui no Brasil, a Beth da MGM, que é a grandona de Las Vegas, do cassino de Las Vegas, em parceria com os estúdios Globo, como o garoto propaganda Luciano Huck. Então, eu não acredito. Quando eu olhei, eu fui até pesquisar. Quando eu vi o comercial, eu vi a voz, e eu disse, mas Luciano Huck se misturando com Betty. E aí eu disse, deixa eu pesquisar isso aqui. Joguei no Google, e aí foi quando eu vi que eles chegaram no Brasil por intermédio de uma parceria com a emissora, não é a emissora, mas com a empresa, né? A Globo. E aí eu fiz, tá explicado porque o Luciano Huck é o garoto propaganda, mas porra, eita, meti logo um palavrão. É sobre isso, gente. É porque foi esse meu pensamento na hora. A Globo realmente precisava disso, porque tudo bem, a gente tem lá as suas observações de que a emissora está, meu Deus, meu iPad está descarregando, de que a emissora tem lá as suas questões, graças aos grandes streamings que chegaram, e assim, a TV aberta tradicional que a gente conhece tá caindo em desuso. Mas precisava apelar para a Beth? Sério mesmo? Pois Sabe? é, minha filha, onde o dinheiro está rolando. E aí eu percebi que, na verdade, quem começou com isso no Brasil foi ela. Porque foi ela que começou com as apostas de jogo. Não era de jogo especificamente, mas eu não sei se tu lembra. Eu não lembro o nome agora, que me fugiu da memória. Mas eu lembro, meu padrasto, ele é fascinado por jogo. Tipo, ele é louco por jogo. E aí eu vi uma vez ele comentando por cima desse negócio, não que ele faça, ele não joga nesse quesito, mas eu vi ele comentando que ele achava justamente errado, porque fulano estava valendo tanto, que era num programinha que foi
desenvolvido na área de esportes da Globo, justamente que você dizia qual o jogador ia desempenhar melhor naquele jogo. E aí você apostava nisso. Então era meio que uma coisa assim escondida atrás do muro. E agora está aqui escancarado, literalmente. E a gente tem grandes peixes entrando no mercado, né? A gente tinha até então coisas pequenas, bets pequenas. Agora a gente tem a MGM, o maior cassino de Las Vegas, assim, a maior rede de cassinos de Las Vegas, que na verdade tem resorts, tem várias outras coisas. Mas eu fiquei particularmente chocada com isso. Eu disse, realmente é uma coisa que veio para ficar e que vai ser um problema de longo prazo, né? Ah, sim, sim. Até porque chegou agora aqui no Brasil, né? Em formato de É, bet. Mas apostas, elas existem desde que o mundo é mundo. Jogos de azar também, que estão nesse bolo, né? Os cassinos. Isso existe há muitos, 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 muitos anos. E a aposta chegou aqui, a aposta, no caso as bets, né, chegaram aqui agora, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já vem falando sim, dessa crise há alguns bons anos, né? Deu tempo de chegar aqui agora e aqui vai acontecer a mesma coisa que começou a acontecer lá e coisas parecidas com o que já acontecem em quem é viciado em jogar em cassino, em jogos de azar. eu não sei, Kel, se tu já viu um vídeo no Instagram, assim, um Reels da vida que passou. Uma vez chegou para Guilherme, ele me mostrou e depois, obviamente, chegou para mim. Mas era um vídeo que mostra justamente o desenvolvimento de jogos de azar nos outros países. E aí tem o Brasil também. E vai mostrando, tipo, o Brasil tá lá embaixo com quase nenhum tipo de jogo. E aí tá aparecendo vários países lá em cima brigando, os Estados Unidos sempre no top 1 e brigando assim, um passa o outro e volta e nananã. E aí o Brasil vai subindo devagarzinho, devagarzinho. E quando dá mais ou menos ali 2022, o Brasil passa os Estados Unidos e a curva faz literalmente isso aqui, ó. Literalmente. E ele me mostrou esse gráfico, esse vídeo, e eu tipo, mano, eu acho que as coisas que mais me impactaram, acho que começou por esse vídeo, depois veio a declaração do presidente da rede de supermercados Açaí, que falou que eles tiveram uma queda no faturamento, porque as pessoas estão ficando sem dinheiro para comprar comida por Sim, causa de teve aposta em também jogo. uma pesquisa que eu vi recentemente, que obviamente eu não vou lembrar assim, né, a referência para dar, mas que muitos jovens que pretendiam ingressar na faculdade deixaram de fazê-lo porque gastaram dinheiro em apostas ou jogos de azar. Sim. E essa mesma pesquisa mostra também que a maioria das pessoas que entra nessa roda, né? Mais uma roda de ratos aí pra gente girar dentro dela. A maioria das pessoas que entra nessa roda são pessoas de baixa renda e são pessoas com nível educacional baixo também. Então, é aquele. Se torna um ciclo vicioso. Quanto menos nível educacional, acesso à educação a pessoa tem, mais ela entra nesse ciclo de apostas e jogos de azar e de correr atrás de uma solução milagrosa e rápida que eles oferecem, né? E quanto E mais fica ela aqui a faz isso, reflexão. com menos dinheiro ela fica, e aí menos ela estuda, e aí, enfim. E fica aí a reflexão: será que por causa disso a gente tem uma defasagem tão grande da nossa educação? Não, não é só por causa disso, né? Não é só Tem por causa vários outros disso, mas fatores. assim, esse é Mas uma das agora, questões. A falta de informação leva, a falta de educação leva o ser humano a tomar certas decisões que nem sempre sim, são sim. saudáveis. E aí a gente tem isso na questão política, a gente tem isso, tem um universo sobre isso. Mas quando a gente fala assim, dá para ver, ó, ok, isso é mais um pontinho da trilha de Isso, pontinhos que levam isso. a essa questão, né? Existe todo um contexto, né, de muitos anos e de uma Sim, conjuntura socioeconômica muito complexa,
E aí vem essa cereja do bolo, mais essa cereja do bolo agora, que é essa questão com as apostas e com os jogos de azar, que mais uma vez, isso sempre existiu. As pessoas sempre Uhum. perderam dinheiro nisso. Não é à toa que a gente tem várias. Tem documentários sobre isso aqui do Brasil, referentes a jogo do bicho, e outros tipos de jogos mais populares. E a polícia indo em cima, e enfim, tentando derrubar essas casas. Só que agora isso está dentro de um mecanismo de pulverização que é a internet, né? E isso está na palma da nossa mão. Então, as pessoas que se viciam hoje nesse tipo de coisa, elas não precisam mais sair de casa para ir em algum lugar, muitas vezes escondido, porque seria ilegal, né, antes, e jogar. Elas podem fazer isso do sofá da casa delas. E aí, realmente, é uma grande cereja do bolo que vem piorar em muitos pontos a situação do nosso país e da população do nosso país, inclusive em termos de educação. E aí vai alimentando essa grande bola de neve, que eu ia chamar de outra É, coisa, mas já saiu um palavrão aqui, tá bom por hoje. já escapou um, deixa passar. É. E aí eu acho que para a gente começar, Rai, né, depois desse grande prólogo, a pergunta é por que que isso ainda funciona, né? E aqui as Amouras viram que no título nós falamos do jogo do tigrinho ao coach milionário. E já para deixar previamente explicado, é porque esse tipo de roda, né? As duas usam mecanismos bem parecidos para manter Sim, as pessoas presas a falsas promessas de uma vida melhor muito rápido e sem muito esforço. Então, se isso acontece há tanto tempo, há tantos centenas, não sei quantos anos que isso acontece, por que que ainda funciona? Por que que as pessoas elas veem que se perde dinheiro? Elas veem outras pessoas que têm suas vidas destruídas por conta de compra compulsiva, por conta de jogos de azar e de apostas. E por que que elas continuam comprando ainda isso? Essa é a é. grande pergunta. E eu acho que essa pergunta é cansaço. Tá todo mundo muito muito cansado dessa grande bola de neve que a gente estava falando. O brasileiro ele não vive uma realidade fácil há alguns anos. Se há algum dia já viveu algo melhor, mas e aí tá todo mundo cansado de correr dentro dessa grande rodinha de rato e tá constantemente correndo. As pessoas estão cansadas estão fadigadas mesmo. Recentemente, em alguns episódios para trás, a gente falou sobre uma questão de uma pesquisa, a gente só comentou, né? De uma pesquisa que mostrava que os jovens estavam não querendo ingressar e com medo do CLT. E assim, isso também é um ponto. Cara, alguns poucos meses atrás teve, eu não lembro se no fim do ano passado ou no início desse ano, porque honestamente tá tudo se juntando em tudo na minha cabeça, mas a gente teve um boom de crianças em podcasts, crianças coaches. E eles falando, tipo, eu não vou entrar na faculdade porque eu não preciso, porque eu já tenho dinheiro para isso. Então, o jovem, ele já vê uma realidade onde o dinheiro honesto não é válido, porque não recompensa tanto quanto desonesto. Sabe? Quanto que faz os outros sofrerem. E aí tá todo mundo cansado. Beleza. Uma vez. Eu tive essa conversa até recentemente. Minha mãe estava aqui em casa e ela falou alguma coisa assim, mas por que? Óbvio que tem coisa ruim em todos os lugares do mundo. Ela disse, mas às vezes eu tenho a sensação que parece que no Brasil só tem isso. E eu disse, olha, se a gente for falar historicamente falando, o Brasil ele foi iniciado primeiro com uma grande dizimada de índios, não é? Os povos de direito dessas terras, e com um despejo
de bandidos, prostitutas de Portugal. Então, historicamente, e aqui eu estou falando apenas um fato histórico, ok? Não estou julgando nada. Historicamente, a gente foi criado em cima disso. Mas também vieram muitas pessoas boas, sabe? Então, eu acho que é um movimento do mundo. O mundo como um todo está entrando numa roda muito doida, num conservadorismo muito estranho, num, assim, honestamente, eu paro e eu penso, mano, tem hora que eu paro e eu penso, a gente vai parar aonde? E ao mesmo tempo, quando a gente olha para a história também, a gente vê que a história ela é cíclica, né? Então, assim, Cíclica. nós estamos vivendo esse tempo hoje e pra gente tem essa sensação de que o que é que está acontecendo. Só que assim, se a gente olha para a história, isso já aconteceu em vários outros Aconteceu momentos, outras e outras né? vezes. Então, infelizmente, chegou a É nossa isso. vez. A gente, Chegou a nossa infelizmente, não vez. teve na parte do ciclo que foi totalmente legal, até porque ele não existiu. E assim, a gente tem também essa. Nós temos também essa impressão de que, porque no Brasil, mas por aí também acontecem coisas Sim, assim. É porque, né, a gente não tá dentro da realidade dos outros lugares para ver muito de perto e nem sempre tudo é, chega. Mas é. realmente tem hora que dá essa sensação de, gente, moro num país tropical abençoado por Deus, mas pela madrugada, viu? É Tá bonito por difícil. natureza, mas tá Olha, pau. e assim, Olha, sinceramente, além dessa fadiga, né, das pessoas, dessa pressão por ter que dar certo, porque nós estamos também na época da performance, né? Você tem que performar até na sua rotina diária. É acordar às 4 da manhã para tomar banho de gelo e por aí vai. Então, é uma é muito pressão. engraçado. Inclusive, tu falou da época da performance, e agora eu me lembrei que é muito engraçado que se você olha 5 anos atrás, na pandemia, em 2020, a gente estava na era da infoxicação. Eram muitas informações e a gente não conseguia processar todas essas informações. E daí, por exemplo, veio a questão de não criar tanto conteúdo assim nas redes sociais desenfreadamente, porque as pessoas recebiam muito. Beleza, beleza. Assunto à parte. E aí eu estava justamente vendo uma matéria que falava, ok, a gente passou da era da infoxicação para a era da performance. É, E porque assim, agora todo mundo tem que ser perfeito e performar bem em tudo. É performar bem no tudo. relacionamento, porque o meu relacionamento ele é perfeito, a minha família ela é perfeita. É performar no, seja na carreira, seja no empreendedorismo, é performar na rotina diária, é performar no skincare, é performar na rede social, é performar em tudo. Então, assim, é uma exigência de dar certo o tempo todo em tudo e rápido. E rápido. Porque E isso na, também, né? é, e na mínima escorregada que você dá, você, eu tô falando assim, num jeito Sim, a mais. pessoa. A pessoa. A pessoa já se acha, ai, porque eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu não presto, porque eu nunca vou dar certo na vida, e que não sei o quê. E, cara, isso é tão problemático, porque as coisas levam tempo. Um dos meus livros de branding, eu acho que é do David Aker, o On Branding, ele fala lá, pense que uma marca é como uma muda de planta. Qual tempo a planta leva para germinar, crescer e se mostrar forte? Quanto tempo? Você já comentou isso comigo, que é outras vezes, de as pessoas elas não respeitam o processo. Se a gente olhar para a natureza, a gente está vendo o processo o tempo inteiro. Sim, Então, sim, sempre essa gosto de dar esse pressão exemplo. é uma pressão para dar certo, para ter resultado, para vender um sonho perfeito no mundo perfeito. Isso tem tantas fucking camadas, sabe? Isso é tão. Ai, cara, assim, eu tava lendo, vendo as pautas e assistindo as coisas, fazendo pesquisas sobre. E teve, inclusive, um vídeo que eu tava assistindo de um outro episódio que vai ser mais pra frente, que, assim, eu assisti uns vídeos e eu disse, não, velho, essas pessoas são realmente, assim,
não tá batendo bem. Deixa eu procurar de uma pessoa que eu já ouvi falar que é menos mal. E eu fui assistir a pessoa, eu já tinha visto vídeos dessa pessoa anteriormente, e ela tinha um jeito X, e hoje é completamente performático. E assim, tudo se encaixa aqui nisso que a gente tá falando. A gente precisa de uma performance tão grande, não. Às vezes a gente só precisa deitar no sofá, tomar um chá e assistir um filme. E tá E tudo aí bem. E não dá certo. Só para concluir uma coisa que eu lembrei agora, que é os seus hobbies não precisam ser perfeitos. É só um hobby. Eu faço pintura numerada. Eu vivo passando do tracinho, porque eu não enxergo onde é que o pincel fica. E aí teve uma época que eu ficava puta. Até que eu parei, eu pensei, vê, isso aqui é pra me divertir, porque cacetas eu estou ficando. Raivosa tá vindo. Deixa eu calar a boca. Pode falar. estamos percebendo. Não, o que eu ia falar é que esse contexto, né? Tudo isso que a gente falou agora é um contexto que ele existe e que ele torna muito mais fácil das pessoas caírem nesse tipo de ciclo vicioso. E por que que a gente trouxe aqui para fazer essa comparação entre os jogos de apostas e entre o vício, por exemplo, em comprar cursos e soluções mágicas, que é o que a gente vê muito no nosso mundo do empreendedorismo? Para fazer a pauta desse episódio, eu já tinha assistido e aí eu assisti mais uma vez 2 episódios que eu vou até falar aqui se as amouras quiserem assistir. 2 episódios, cada um acho que não tem nem 1 hora, de uma série da Netflix que se chama, é uma minissérie chamada Explicando. E aí tem uma que ela é Explicando Dinheiro. E tem, se não me engano, o primeiro episódio e o quarto episódio. O primeiro fala sobre dinheiro, sobre essa questão dos coaches de prosperidade. E o quarto, ele fala justamente do mecanismo das apostas. E essa série, minha gente, ela é de 2021, certo? Nós estamos em 2025 e parece que ela foi feita ontem. E aí, no episódio do número 1, que fala sobre os coaches, Rai, ele explica justamente como foi que esse movimento começou a crescer nos Estados Unidos. E você olha e você fala, meu Deus do Eu céu. assisti. E não é? E você fica, gente, igual, igual. Impressionante. E assim, as pessoas dando depoimentos falsos, sabe? E aquela papagaiada daquele povo no palco, com aquelas estruturas zilionárias, vendendo coisas assim superficiais, sabe? E aí, o que é que acontece? É muito parecido, gente, com o processo dos jogos. Por quê? Porque, primeiro, que envolve dopamina, né? Envolve Sim. recompensa, envolve aquele agora vai ser. Não, realmente dessa vez vai funcionar. Agora é minha vez. E aí, nesse agora é minha vez, vários gatilhos te acionam, porque você vê o gatilho da prova social, que são outras pessoas tendo a transformação que você quer, ou ganhando no jogo, ou ficando milionário porque comprou um curso para vender e-book. E aí você diz, poxa, vai funcionar comigo também, porque essa pessoa é parecida comigo, ela tem sonhos parecidos com os meus, ela veio de uma realidade parecida com a minha. E aí vem aqueles discursos de que você não precisa levar tanto tempo para isso, que pode ser mais rápido e que existe uma solução que vai te fazer ganhar tempo assim de forma extraordinária. E aí tudo isso te coloca nesse ciclo vicioso, sabe? E aí você compra uma vez, aí não funciona. Aí você diz, tem tem tantos dados que mostram como é que o nosso comportamento ele vai se desenvolvendo dentro desses ciclos, que eu não vou lembrar porque eu sou péssima e eu não anotei isso, mas tem alguns que mostram, que contabilizam essas vezes que a gente não, calma. É como se é como se a gente tivesse uma crença
de que a gente tem que jogar pelo menos 4 a 5 vezes e aí na próxima é a nossa. Na próxima a gente vai ganhar. Então, tem essas coisinhas do nosso comportamento e da forma como o nosso cérebro começa a raciocinar dentro desse contexto que vai prendendo a gente num ciclo de falsa esperança e de gastação de dinheiro que deixa muita gente rica, milionária, menos nós. E aí, um dado que eu trouxe até para um vídeo que eu fiz lá no Instagram, e aí ele é sobre as apostas, é que o brasileiro, ele em 2025, ele gastou entre 20 e 30 bilhões por mês. Quando eu li esse dado a primeira vez, eu até me confundi, porque eu li que eram 20 ou 30 bilhões no primeiro trimestre de 2025, mas não, 20 a 30 bilhões por mês no primeiro trimestre de 2025 em apostas. Minha gente, bilhões. E aí entra no que Rai falou, gente, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? É o apocalipse, minha filha. Quebramos. É, não tem outra explicação. Acabou-se o Ai, mundo. cara, é É, bizarro. É de, assim, é de uma. Sabe? É isso. Eu acho que é essa a nossa reação. De, tipo, por quê? Isso não é uma coisa que a gente para, não. Isso só envolve adultos. Não. é, não, Não. É, um dos dados que a gente anotou aqui na nossa pesquisa de pauta é que 10,5% dos adolescentes de 14 a 17 anos apostaram no último ano. E esse é um dado desse mês, de abril. uhum, Vai sair esse episódio, sai em abril ainda, né? Raiando do nada. Não, sai no início de maio. Então, do é, mês que. Finge que. Do mês anterior, em abril. abafa, abafa. Mas assim, cara, isso é tão bizarro. Quando você para, 10% é um número mínimo. Não é. Não é. dez por Não cento é, é tanta coisa. Faz o seguinte: tu vende um produto de 5 mil reais, dá 10% de desconto, aí tu vai ver é, se é um número exatamente. baixo, Exatamente. E assim, sabe? é assustador, porque o adolescente, principalmente, ele tá ali na formação do córtex pré-frontal, inclusive, ainda não tem muito discernimento de algumas coisas, muito senso crítico. O nosso E é, cérebro ele só fica formado aos 25 anos. Então, pois assim, é, é muito ainda mais perigoso, né? Principalmente porque essas criaturas não têm renda. Então, provavelmente vai do dinheiro da mãe, do dinheiro do pai. E é uma coisa muito complicada. Então, é uma coisa para a gente estar atento, porque a gente fica falando aqui, né, de apostas e jogos e o quanto isso está facilitado hoje para a gente perder dinheiro. E aí as pessoas ficam se perguntando, tá, mas o que é que eu faço? O que você faz é ter consciência de que isso não é um caminho fácil para você mudar de vida. É um caminho improvável, estatisticamente improvável, sabe? São pouquíssimas chances no meio de um grande contexto de possibilidade de perda, sabe? E não é uma brincadeira. Não é uma coisa que vai te aliviar do estresse no momento, mas vai virar um grande estresse para tua vida. Menina, nesse episódio 4 que fala das apostas, dá vontade de chorar, tem hora. Porque as pessoas venderam. Teve uma mulher que ela fala que eu vendi minha casa, eu vendi meus bens, eu vendi os bens dos meus filhos.
A O pessoa, que ela perde a eu família porque ninguém aguenta mais, fica todo mundo decepcionado e não quer mais nem entrar em contato com a pessoa. O que eu ia dizer é que eu assisti e eu terminei os 2 episódios com início de crise de ansiedade. Com meu coração palpitando de tipo, mano, como é que a gente vive nessa realidade, sabe? É porque é muito triste, é muito pesado. E você fica assim, sem acreditar que, que a pessoa se permitiu entrar nesse looping, né? E aí, já puxando para essa questão dos cursos e tal, eu já falei que é o mesmo contexto, é a mesma, é uma dinâmica muito parecida, né? Uma ativação ali da dopamina, e você acaba entrando nesse vício de, só mais um, agora vai. Poxa, mas eu já gastei tanto naquele outro e eu não tenho mais de onde tirar, mas não, eu preciso dar um jeito porque essa é a minha chance. E isso vai virar o meu jogo. Então eu vou dar um jeito aqui e depois isso vai resolver tudo. Isso parece com um discurso que vocês com certeza já ouviram em muitos pitches de venda. E isso é tão triste, gente. É tão triste porque é você muitas vezes induzir as pessoas a gastarem aquilo que elas não têm, prometendo uma coisa que você não tem como ter certeza que você vai entregar para elas. Como é que tu vende um curso e tu dá para a pessoa ali uma certeza de que se ela aplicar tudo que você ensinou ali, ela vai, sabe, faturar X. Ela vai mudar de vida. Ela vai. Gente, você não tem como garantir. São muitas variáveis, Sim. sabe? Então, assim. É triste. E aí eu sei que tem muita gente que vai me ouvir falando isso e vai começar. Ai, porque também esse povo tem muita crença de sacrifício. Ai, porque também tudo tem que ser difícil e tudo tem que ser sofrido. Ai, que vocês cresceram na escassez e se acostumaram com o sofrimento. E eu quero já começar o baile aqui, porque sim, eu cresci no contexto, eu cresci no contexto de escassez, certo? Eu sei muito bem que, infelizmente, a gente acaba absorvendo isso para a nossa vida. Né? É uma dificuldade para lidar com o nosso dinheiro, é uma dificuldade para acreditar que a gente merece coisas boas, é um medo, sabe, de dizer que quer ser rico, que quer fazer dinheiro e tal. É um medo de assumir isso, e isso tudo vem do contexto que a gente cresce. Só que assim, a gente precisa, porque hoje também, é aquela coisa, né? Ou é no céu ou é a terra. O povo não tem um meio termo. Né? Então, o que a gente está falando aqui, o que é uma coisa que eu sempre, que foi o que Rai falou. Por que, que eu sempre repito esse exemplo da natureza? Porque eu sempre gosto de falar, gente, as coisas, elas não precisam ser extremamente, sabe? Não, não é que eu acredito e que eu aceito e que eu quero, ou que eu só vou validar o meu sucesso se eu me lascar todinha no processo para chegar lá. Se for extenuante, se for extremamente sacrificante. Não. Nossa, eu gostaria muito que fosse um pouquinho mais fácil. Claro que eu gostaria, sabe? E claro que eu sei que eu mereço que seja um pouquinho mais fácil, porque eu já venho batalhando muito. Mas eu também sei e eu também aprendi que as coisas elas têm um processo para acontecer. Que você não planta uma árvore, você planta uma semente. E você precisa ter ali a rotina, a disciplina de regar, de cuidar, de podar, de ver se está batendo sol. E de esperar o tempo daquilo naturalmente crescer e dar seu fruto. Agora, também não adianta você botar a semente lá e não fazer mais nada. E também não adianta você ficar sentado esperando a árvore brotar do chão. Certo? Então, assim, É, uma coisa que você falou aí, que é uma coisa que a gente já conversou em outro momento, que é esse ciclo vicioso de tipo comprar curso, não aplicar, se sentir culpada, comprar outro e repetir. E agora esse vai, e agora esse é o meu sucesso, e agora esse é o meu momento, e agora é por isso. E aqui vai uma história. Esse podcast é sobre divisão de histórias, etc. Esse vai aqui vai uma história pessoal, né? Uma história que é minha mesmo. Eu já falei muitas vezes aqui em outros lugares o quanto eu sou anti-guru social club, né? Eu realmente tenho uma. Eu fujo muito dessa posição de guru e eu tenho uma coisa muito contra
justamente pensando nesse quesito de coach e de enganação e coisa do gênero. Mas, Rai, por que tu tem esse pré-conceito tão forte? Porque eu já tive aí, né? Eu comecei a empreender, como todo mundo sabe, em 2020. E quando eu comecei, eu era apenas uma menina que tinha uma boa experiência de vida em outros quesitos fora do digital, mas não entendia direito. Eu tinha estagiado na área de social media, mas assim, as coisas não chegavam a mim do jeito como chegam comigo, empreendendo. Então, e eu bati no cabo do microfone, perdão, gente. E aí, quando foi 2020, eu disse, cara, esse é o meu momento de 2020, pandemia, as coisas estão crescendo, estão dando certo, as pessoas estão criando empresas, que é quando a gente teve o boom do empreendedorismo, e esse é o meu momento. Mas eu vou fazer o quê? E aí, na minha cabeça, e aqui entra também a questão de crenças de infância, etc., nada era suficiente. Eu nunca tinha o suficiente, o conhecimento suficiente, nada. E é muito engraçado, porque quando eu levei isso para terapia a primeira vez, uma coisa que minha psicóloga disse foi: mas o que é suficiente? Né? Mas, e aí 2020 foi o ano onde eu me lasquei. Eu tinha acabado de casar, fazia 5 anos, a pandemia chegou, fazia uns 5 meses que eu estava casada. Então, era tudo muito novo para mim, era tudo muito novo para o meu marido. Era um momento muito novo até então. A gente só trabalhava e agora estavam os dois em casa. Eu arriscando no empreendedorismo, que era o que eu queria. A gente tinha se preparado de certa forma para isso. Então, a gente estava arriscando eu estava arriscando no empreendedorismo no meio de uma pandemia, completamente perdida, uma menina. E aí eu comecei nesse ritmo de compra um curso aqui, compra um curso ali, compra uma mentoria aqui, compra outra ali. E a reserva da gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que acabou. E quando a gente olhou, a gente estava num buraco de dívida de tanto curso que eu tinha comprado e eu não tinha feito. Alguns eu tinha feito, não vou dizer que todos eu não fiz, não, até porque eu cresci muito profissionalmente, mas assim, eu não tinha tempo. No final de 2020, a gente sentou e conversou. A primeira coisa que o Guilherme me falou foi: vamos atrás de uma terapia, porque eu ainda tinha questões traumáticas do meu emprego anterior. Eu passei por muitos assaltos no emprego anterior, então eu tinha um estresse pós-traumático muito alto, na verdade. Eu sonhava que eu estava deitada na minha cama e tinha um janelão no meu quarto e uma pessoa descia do prédio e entrava dentro da minha janela. Então, tipo, eu tinha coisas como essa. E eu tinha a questão de nunca é suficiente, nunca tá bom. Eu não. Sério, tinha semana que eu comprava 7 cursos. 7. E eu não tinha nem começado o primeiro, sabe? E aí eu estabeleci uma regra muito forte que é: eu só compro um curso quando eu tiver terminado o outro. Eu comecei com esse passo, certo? O primeiro passo que eu também foi esse. O segundo foi terapia. E é por isso que eu levanto tanto a bandeira da terapia em todos esses episódios. Terapia. Porque a terapia me fez entender, tá, para onde eu quero ir? O que é que eu. Será que eu realmente preciso? A questionar as minhas decisões. Sabe? Que era uma coisa que eu não fazia. E eu ficava muito mal quando eu não podia comprar um curso. Quando o Guilherme era para mim e fazia, não, não dá. E eu ficava assim. E é por isso que aquela coisa que você falou do ciclo, do que se assemelha a jogo, por isso que a gente trouxe tudo isso aqui. Porque realmente é o mesmo ciclo. É do isso aqui vai me ajudar aqui, isso aqui vai me ajudar aqui, isso aqui vai crescer aqui. E aí eu vou, e cara, uma menina que me vendeu, eu comprei essa mentoria de copy, odiando copy, 2 vezes. 2 vezes. A mentoria não foi barata. Eu acho que a primeira foi 1.000 e a segunda foi 2.000, porque eu não tinha feito a primeira. E eu odiava na época. Hoje em dia eu já tenho um entendimento melhor. Mas eu falava, não, porque olha a menina. A menina, ela morava nos Estados Unidos, ela voltou pro Brasil, ela tá morando num super palácio e a gente precisa chegar lá. Eu morava num apartamento de 37 metros quadrados. Às vezes eu fazia reunião do banheiro, enquanto o Guilherme tava fazendo reunião da mesa dele na sala, ou ele no banheiro e eu na mesa da sala. Então, assim, era uma realidade que eu queria mudar a todo custo.
E a gente foi se afundando, foi se afundando, foi se afundando, porque eu não vi isso. Então, o primeiro passo foi dizer, ok, eu só compro outro curso quando eu tiver terminado. E aí a minha regra foi um pouco mais alta. Não foi quando eu tiver terminado o último que eu comprei, foi quando eu tiver terminado todos que eu comprei. Nessa brincadeira, eu passei acho que quase um ano sem comprar nada. Aí a gente veio para o ponto da terapia. Na terapia, beleza. Qual é o caminho que eu vou seguir? E eu sempre soube desde o começo que eu queria seguir no caminho de, ok, o social media é o topo, a comunicação é o topo da onde está mostrando os problemas da marca. Então, o problema está na base. Então, é para lá que eu quero ir. E aí eu comecei a procurar cursos com mais intencionalidade e que, de fato, me dessem um retorno, que fossem de pessoas que não apareceram agora na internet por nada, sabe? E eram pessoas que tinham como comprovar anos e anos de experiência. Eram pessoas que tinham histórias sólidas e não simplesmente eu vivo num palácio. Cara, eu tenho muito orgulho do meu professor de branding, porque ele diz, ele conta a história dele dentro do curso e, inclusive, quando ele gravou o último curso, ele estava comprando pela primeira vez o apartamento que era o apartamento dos sonhos dele e reformando, e dizendo, veja, eu tenho 23 anos na área, eu estou conseguindo agora, sabe? Então, assim, eu fui tentar ver pessoas que faziam sentido. Quem é que eu posso acompanhar que vai fazer sentido para a minha vida, que vai me trazer um retorno decente? Não retorno necessariamente de um retorno imediato, mas que vai me dar base para eu construir o meu futuro, sabe? E não simplesmente uma pessoa que vai me mostrar uma diquinha rápida aqui, porque no final das contas, eu assisti todos os cursos que eu comprei. E assim, 70% dos cursos eram completamente descartáveis. Eram completamente desnecessários. Eram completamente sem Completamente fundamento. superficiais. É, completamente Superficiais. superficiais, sabe? E aí quando isso bateu, foi quando eu consegui entender qual ia ser minha transição de carreira para sair do social media, que era uma coisa que estava me matando. Era uma coisa que foi quando eu comecei a entender para onde eu queria ir. E eu já falei isso outras vezes e eu reforço. A gente está em 2025. Sabe quando eu bati o pé e disse, ok, eu estou no terreno que eu quero estar? É aqui, em outubro do ano passado. Em outubro de 2024. Foi uma trajetória de 4 anos. Fora todas as experiências anteriores. Mas assim, se a gente for botar o mínimo, no mínimo 4 anos. Então, por que a gente quer um retorno rápido? Não existe. A vida não funciona assim, sabe? Então, eu Exatamente. tenho um lugar de fala, agora estou no meu lugar de fala para dizer que sim, é um ciclo vicioso, é um ciclo que condena. E é muito triste para mim, que trabalho diariamente com empreendedoras, quando eu vejo que elas estão no mesmo ciclo. Tem pessoas muito próximas de mim que não, só mais esse curso, só mais esse curso. E eu já falei, mas não adianta. Não A pessoa ela tem adianta. que Não adianta. entender. Não adianta. Infelizmente, ela tem que internalizar e muitas vezes ela vai cometer aquele mesmo erro, porque ela não consegue parar para ouvir a nossa voz. A voz de quem está lá vendendo aquilo parece que é mais forte. E você tocou num ponto, você já falou aqui uma coisa que a gente ia falar, que é sobre o que analisar para comprar, né? Um curso, para seguir um mentor. E aí você falou muito bem sobre os critérios que você começou a estabelecer para fazer isso. Mas eu queria tocar no ponto antes, que foi quando você fala sobre sentir que o que a gente sabe não é suficiente. E assim, isso é muito comum, principalmente para nós mulheres. Porque Uhum. parece que em tudo a gente tem que ser 3 vezes melhor. A gente tem que provar por A mais B que a gente é merecedora, que a gente é capaz, que a gente é suficiente. E quando a gente não consegue internalizar isso, quando a gente não consegue acreditar nisso, fica muito pior, porque é onde a gente entra nesse ciclo, sabe? De ver alguém e começar a se comparar e dizer: meu Deus do céu, eu preciso correr atrás disso, eu preciso. E assim, é muito triste porque a gente se perde muito nesse caminho, sabe? De não se achar suficiente. E a pergunta é só: o que é suficiente?
Sim. Quando vai ser suficiente? Nunca vai ser, minha amiga, o suficiente. Claro que o que eu tô dizendo aqui, que eu não tô dizendo aqui, para você não se fazer a autocrítica, né? Todo dia eu olho para o trabalho que eu faço, para o que eu entrego e eu digo, eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso estudar mais isso aqui. Mas é Só que eu esse o ponto. A preciso. palavra é eu preciso melhorar, né? É, Esse é o jeito certo de olhar. E não, isso aqui não está suficiente, né? e porque se nisso aqui não tá suficiente, você fica assim, uma era esperando você se sentir suficiente para começar a fazer alguma coisa. E se tem uma palavra que eu uso muito, é o movimento, porque, gente, a gente precisa estar em movimento para que as coisas comecem a ser construídas e assim encaixar. Sabe? É mais uma vez, a gente vive num mundo de extremos e a gente não precisa estar nos extremos o tempo todo. Nem eu tenho que achar que eu sei de tudo e posso dar um mastermind de R$ 200.000 ensinando pessoas a serem grandes empresários e faturarem milhões, porque eu não estou nesse lugar. Mas eu também não sou a pessoa que sabe de absolutamente nada e que não pode ensinar nada para ninguém. Então, entre esses dois pontos, onde é que eu estou? E o que é que eu tenho que fazer para ir melhorando enquanto eu estou caminhando? Porque você não tem que chegar e esperar chegar em tal patamar para você começar a fazer alguma coisa. Isso é uma ilusão. E isso te faz perder tempo que você poderia estar gerando resultado se você se comprometesse a seguir aquele passo a passo, a respeitar o fluxo, o processo das coisas, a plantar sua sementinha e ir regando todos os dias, sabe? E isso a gente vê diariamente, né, Kel? Assim, como mentora de empreendedores, a gente vê isso diariamente. Eu estava em mentoria ontem e uma das minhas mentoradas falou, uma mentorada minha falou, Rai, eu preciso primeiro, a gente teve uma ideia muito massa da comunicação dela. Ela estava afim, mas ela disse, mas eu preciso gravar, ver como é que vai ficar, ver se eu vai gostar, se eu vou gostar para poder postar. Eu disse, mas você não vai gostar. Você não vai gostar. Ela até citou como referência o meu vídeo de apresentação de um ano atrás. E eu disse, eu odeio aquele vídeo. Eu não suporto aquele vídeo. Mas na época eu gostava. Na época eu tinha uma outra visão de mundo. E ele tá lá e eu não vou tirar ele dali porque é minha história. E é a mesma coisa para você. Você vai fazer, você vai postar, mesmo se você não gostar. E aí, daqui a um ano você vai fazer melhor. E depois você vai fazer melhor, porque é um processo natural de evolução. Se a gente for realmente esperar, uma coisa que eu vou gostar, uma coisa que vai sair daqui a uns. Já saiu agora há pouco, na verdade, é o meu manifesto de marca. E hoje tem 2 semanas, 3, eu acho que a gente. Tem um mês que a gente editou, que a gente gravou, mas deve ter umas 2 semanas que eu editei. E hoje, olhando ele editado, eu faço, eu podia ter editado isso diferente. Mas eu deixei de colocar no mundo? Não deixei. Porque é isso que faz a gente se mover. Porque nunca vai ser suficiente. Porque suficiente não existe. Perfeito Suficiente não para existe. quem? Por quê? Para quê? Por que a gente está tentando ser perfeito? Se são justamente as nossas diferenças que fazem a gente ser lindo como somos, sabe? Exatamente. Que faz a gente ser o que é e valer o que vale. São as nossas diferenças. São as visões diferentes de mundo que faz, tipo, o ser humano ser diferente dos animais. Apesar de o ser humano é um animal, mas enfim. É, mas só uma quebra de gelo. Mas é isso. Eu acho que é esse movimento, esse não ficar nesse ciclo vicioso, é tentar quebrar os padrões, assim, já falei demais, pode falar. Não é isso. Eu queria só encerrar complementando isso que a gente trouxe esse tema aqui muito para tentar dar uma corda, um desperta e um alerta em quem assiste e quem gosta do conteúdo da gente. Cuidado para não cair nesses ciclos, Amora. Cuidado, porque é muito fácil Eu você acho que cair. um ponto que a gente colocou aqui, que a gente não falou diretamente, a gente falou indiretamente, é aquela questão da responsabilidade social.
E aí eu Sim. lembrei de várias, assim, eu lembrei, por exemplo, de momentos em que eu cheguei, que já no finalzinho, quando eu via que eu estava tipo descontrolada, que eu cheguei para algumas pessoas e eu dizia: olha, isso aqui realmente vale. Ah, mas você está perguntando ao vendedor, Rayane. Se a pessoa chegar para mim e disser: Rayane, isso aqui realmente vale, eu vou parar, eu vou analisar a necessidade dela. Eu já recusei vender mentoria porque eu vi que a pessoa não tinha condições, ela não tinha condições financeiras naquele momento, ela não tinha preparo físico e mental naquele momento. Eu já fiz isso porque eu não vou colocar uma culpa em cima de ninguém. E isso, no final das contas, vai beneficiar até minha marca. Se a gente for olhar para o puro lado do que é que você vai ganhar com isso, além da minha consciência tranquila, isso vai beneficiar minha marca no longo prazo. Porque quando a pessoa passar por aquele ciclo, ela vai dizer: poxa, ela estava certa. Que bom que ela não me deixou fazer isso. Agora eu vou, que agora eu posso. Agora eu quero conversar com Isso, ela. isso. Porque volta, meu amor, volta, sabe? E aí eu lembro como se fosse hoje, eu perguntando: olha, vai ser um sacrifício muito grande para mim, mas se realmente for mudar, vai mudar. E uma venda a todo custo. Uma venda a todo custo. É tão triste. Eu peguei literalmente ranço dessas pessoas, e por isso que eu peguei o Social Club, Antiguru Social Club, porque, cara, não adianta. O dinheiro só pelo dinheiro não vai te fazer feliz. Isso, ai, Rayane, eu chorando em Paris, eu não vou estar feliz. Não, não vai. Não vai. Não, e se tiver, que tem pessoas que ficam, né? Aí já é outra conversa, Aí que eu não sou você precisa especialista no realmente assunto. de uma outra coisa. É. Vamos lá. Mas é Tenho isso, responsabilidade social assim. ao vender seus serviços. Tenham responsabilidade ao vender os serviços de vocês. E uma coisa que eu sempre falo em relação às vendas é que nós precisamos ter o interesse genuíno em ajudar as pessoas. Você não mapeia as dores, desejos e necessidades da sua persona à toa, só para criar uma comunicação persuasiva, convincente e produtos que resolvam. Produtos que resolvam mesmo. E, e querer que a pessoa seja ajudada com aquilo e não que seja só mais um peso na jornada dela. Então é muito importante a gente olhar para isso com cuidado, alertar as pessoas ao nosso redor para não entrarem nesse tipo de ciclo e ficarmos sempre alertas para não entrarmos também, porque nós não somos a Mulher Maravilha, nós temos as nossas fragilidades, né? É, E quando a gente menos espera, às vezes a gente está mergulhada nesse mar de boa tarde. Tchau. Pois muito que bem, amoras. É um prazer sempre ter vocês por aqui. É um prazer sempre poder estar aí no ouvidinho de vocês. Esse episódio foi um episódio, eu acho que muito interessante. Eu fico muito feliz por a gente ter gravado ele. Até semana que vem. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais. O meu é @Rayane Rayane com Y e 2 N's, Sté, STHE. Kerlane Real, porque a princesa é uma princesa. E o do Pod, que é @podinspira, ok? Então, Ok. sigam a gente, compartilhem. E a gente fica até semana que vem. Beijo, beijo, tchau! Tchauzinho.